Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa 12ª aula de Biologia aqui no Superação. Eu me chamo Endrio Pereira, espero que todos estejam bem. Nessa nossa 12ª aula, a gente vai iniciar o conteúdo de Fisiologia Humana, certo? E nessa aula a gente vai abordar o sistema respiratório e o sistema urinário, também chamado de sistema excretor. Ela se divide em dois momentos nessa nossa aula. Então, no primeiro momento, ao abordar o sistema respiratório, a gente vai compreender a anatomia e fisiologia desse sistema e também sobre os movimentos respiratórios. E no segundo momento, ao abordar o sistema urinário, a gente também vai entender a anatomia e fisiologia desse sistema, bem como os hormônios relacionados, que o Enem acaba cobrando vez por outra em suas questões. Iniciando com o sistema respiratório, a gente sabe que o sistema respiratório ele é responsável pelas trocas gasosas, é responsável pelo processo de respiração. O sistema respiratório, falando um pouco de anatomia, né, para a gente compreender quais são as estruturas que compõem, né, esse sistema. Ele é formado pelas vias aéreas e pelos pulmões. As vias aéreas, também chamado de tubo aerífero, são os órgãos, né, que constituem o canal de condução do ar, né, do meio externo até os pulmões. Aí a gente teria o processo de inspiração ou vice-versa, né, que seria o processo de expiração, essa eliminação do ar dos pulmões para o meio externo. Bom, faz parte das vias aéreas, né? As cavidades nasais, né? A faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios. A gente vai ver já já nas figuras essa ordem, né, desses órgãos e entender um pouco melhor sobre cada um. E aí esses brônquios, né, que ainda fazem parte das vias aéreas, eles penetram nos pulmões, aí eles se ramificam em bronquíolos e aí eles terminam em minúsculas estruturas chamadas de alvéolos pulmonares. Bom, para a gente ver, visualizar um pouco melhor isso, né, como eu falei, a gente tem as vias aéreas e os pulmões. Nas vias aéreas se inicia, né, o ar. O ar ele vem do meio externo e adentra a cavidade nasal, e aí esse ar da cavidade nasal vai para faringe, da faringe para laringe, da laringe para traqueia, da traqueia para os brônquios e aí acessa os pulmões, atingindo os bronquíolos e alvéolos. A gente vai ver um pouco melhor, tá? A gente vai compreender essa imagem ao decorrer dessa aula. Bom, o ar, como eu disse, né, ele acessa o sistema respiratório através das cavidades nasais. Na cavidade nasal, as duas cavidades nasais que a gente tem no nariz, né, elas são separadas pelo septo nasal, que é essa estrutura central do nariz que separa as duas cavidades. Na cavidade nasal, a gente tem presença de pelos, que tem a função de filtração, certo? Então, micro-organismos, partículas sólidas de sujeira, de poeira, acabam sendo retidas. Esse processo de filtração ocorre porque esses pelos acabam retendo essas partículas na cavidade. E aí essas partículas não adentram para os pulmões. E a mucosa nasal, que é o tecido epitelial que reveste a cavidade nasal, né? Ela produz muco. Então, o muco, ele também vai ser responsável por essa retenção, esse processo de reter essas partículas e micro-organismos. Como essa mucosa da cavidade nasal é extremamente rica em vasos sanguíneos, isso acaba permitindo com que o ar ele se aqueça antes de acessar os pulmões. Então, recapitulando, na cavidade nasal a gente tem filtração, um processo de umedecimento e um processo de aquecimento, certo? Então, a cavidade nasal acaba filtrando, umedecendo e aquecendo o ar para que ele entre para os pulmões. Então, voltando para a imagem, né? O ar acessa através da cavidade nasal e vai em direção à faringe. Então, vamos ver sobre a faringe agora. Bom, a faringe é um órgão comum, tanto para o sistema respiratório, que a gente está vendo aqui hoje, mas também ela é um órgão relacionado ao sistema digestório. E aí o que acontece? Através da faringe a gente tem a passagem de ar e também dos alimentos. Só que a faringe ela não vai ter uma ação simultânea. Ou ela vai estar responsável ali naquele momento executando a passagem de ar, ou ela vai estar executando a passagem de alimento. E aí a gente vai explicar um pouco melhor
o porquê disso, né? A gente vai ter que, no processo de deglutição, o processo da alimentação em que você, né, engole o alimento, a faringe vai inibir a respiração. No momento que você engole, você não respira. Não tem como engolir e respirar ao mesmo tempo, porque lá na glote, que é um orifício que comunica a laringe com a faringe, existe a epiglode, que é uma estrutura que fecha essa glode, né? A epiglote fecha o canal da laringe, é, fazendo com que o ar não atravesse. Então, no momento que você engole e que a epiglote fecha, o alimento vai para o esôfago. Eu vou explicar um pouco melhor isso com um vídeo que fica mais didático, né? Então, o que acontece aqui? Vamos entender, né? Porque a comida não vai para o pulmão quando a gente engole. Esse é o processo da respiração. O ar, ele acessa a cavidade nasal e vai em direção à laringe. Atravessa aqui a faringe, depois vem para a laringe. Quando a gente engole, a epiglote não deixa, voltando, a epiglote não deixa com que o alimento entre para o pulmão. Porque se isso acontece, a gente engasga. O processo de engasgo é decorrente de uma desregulação dessa epiglote, né? Então, ao engolir, a epiglote fecha a entrada da laringe. Então, é por isso que a gente não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. A epiglote fecha a glote, fecha a laringe, permitindo com que o alimento não, né, inibindo, na verdade, que o alimento não entre para a laringe, com que o alimento desça para o esôfago. Bom, então a gente viu ali cavidade nasal, o ar passou para a faringe, tem a epiglote ali, quietinha, bonitinha, porque ela não vai fechar, né? O ar vai atravessar. E aí esse ar vai acessar a laringe. Então a laringe é um órgão tubular, se situa na parte anterior do pescoço. Então na parte anterior, na frente, a gente tem a laringe e atrás a gente tem o esôfago. Então, além de fazer parte das vias aéreas, ela também é um órgão responsável pela fonação, produção da voz, porque nela a gente tem as pregas vocais. É na laringe que se encontram as pregas vocais, que são dobras de mucosa, né, que vão revestir esse órgão. E quando elas vibram, né, quando o ar passa pela laringe, essas pregas vibram e aí a gente tem a produção da voz, a produção do som. Novamente, né, a gente viu aqui, vimos a faringe, a epiglote e acessa a laringe. Da laringe, o ar vai para traqueia, que é o órgão que a gente vai ver agora, né? Então, a continuação da laringe é a traqueia. Trata-se de um tubo com uma série de anéis cartilaginoso, né? Cartilagem é um tecido conjuntivo, espero que vocês estejam atentos a isso, e que esses anéis mantêm essa traqueia sempre aberta, para que, em algum momento da respiração, a traqueia não colapse. Colapsar seria um fechamento da traqueia. Então, os anéis de cartilagem, mantêm esse tubo de traqueia sempre aberto. Internamente, essa traqueia também possui cílios, certo? E glândulas mucosas, né? Essas glândulas mucosas também podem ser chamadas células caliciformes, que vão produzir muco. E vai ter aí uma função também de limpeza. Vai filtrar o ar para que esses micro-organismos e partículas sólidas não atinjam os pulmões. E aí na porção inferior, na parte de baixo, né, da traqueia, ela vai se bifurcar e aí a gente vai ter a origem dos brônquios. Era essa imagem que eu estava esperando que aparecesse, né? Aqui da traqueia, a gente acessa os pulmões com os brônquios. Essa traqueia vai se bifurcar e vai formar os brônquios. Então, esses brônquios têm uma constituição semelhante à traqueia, né? Em relação à cartilagem que a gente viu. Então, eles vão ser canais que penetram os pulmões e se ramificam em estruturas menores. Os dois brônquios vão se ramificar em bronquíolos. E esses bronquíolos vão ser mais finos e vão formar a árvore brônquica, né? Que se abrem em pequenos sacos denominados alvéolos pulmonares. Novamente, nossa imagem de sempre.
Aqui, essa estrutura foi passada para o lado de cá, a traqueia se bifurca em dois brônquios. Esses brônquios têm uma constituição semelhante à traqueia, com seus anéis de cartilagem. E aí esses brônquios se ramificam em bronquíolos. Os bronquíolos são menores, e nas pontas aqui dos bronquíolos o ar, né, veio por todo esse trajeto e chegou aos alvéolos. Aqui no alvéolo, né, são milhares de alvéolos, e esses alvéolos são revestidos, são recobertos por capilares sanguíneos, que são pequenos vasos onde vai ocorrer a troca gasosa. Bom, cada alvéolo pulmonar é uma minúscula cavidade, né, onde tem essa fina camada de tecido epitelial com o capilar sanguíneo revestindo. Esse capilar é chamado de capilar alveolar, porque ele está presente ali recobrindo um alvéolo. Cada pulmão é constituído por cerca de 150 milhões de alvéolos. Então, veja só que estrutura minúscula e que estrutura importante, né, para fazer essa troca gasosa entre o gás oxigênio e o gás carbônico. Então, olha só um pouco disso aqui, né? Nos alvéolos pulmonares ocorre a hematose. A hematose vai ser esse processo de troca dos gases. A gente tem o O2 presente no ar inspirado, ele se difunde para o interior dos capilares, no mesmo tempo em que o gás carbônico, o oxigênio entra e o gás carbônico vai estar presente na corrente sanguínea, ele adentra para o interior do alvéolo e a partir disso ele é expirado para o meio externo. Então, o gás oxigênio adentra a cavidade nasal, vai até os brônquios, bronquíolos, alvéolos, chega no alvéolo, faz uma troca com o gás carbônico que estava na corrente sanguínea, é um gás que deve ser eliminado. Esse gás carbônico sai da corrente sanguínea, atinge o capilar, né? Chega no alvéolo e faz todo o trajeto ao contrário, chegando até a cavidade nasal ou através da boca e sendo eliminado. Bom, aqui a gente tem nessa imagem um pouco dessa explicação, né? Um sangue rico em oxigênio, ele chega, e um sangue pobre em oxigênio, né? Acaba saindo porque é aquele sangue que tem muito gás carbônico, acaba sendo eliminado na respiração. E aqui a gente tem um pouco da explicação da estrutura anatômica dos pulmões. O pulmão é o pulmão, certo? O pulmão direito, ele tem 3 lobos. A gente tem um lobo superior, um médio e um inferior. E o pulmão esquerdo, ele só tem 2 lobos. Essa seria uma diferença entre os dois, né? Bom, continuando, uma estrutura também bastante importante para a gente relembrar aqui são as pleuras, que são membranas, né, que recobrem e revestem os pulmões. Então a gente tem 2 pleuras, né, a pleura visceral e a pleura parietal. Essas pleuras, elas estão revestindo os nossos pulmões. Falando um pouco agora sobre movimentos respiratórios, esses movimentos são representados por 2 processos. A gente tem o processo de inspiração, como a gente citou, que é a entrada do ar, e a expiração, que é a saída do ar dos pulmões. A realização desses movimentos vai ser realizada, né, através de 2 músculos que vão atuar nesse processo, que é o diafragma, que vai ser um músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, então ele fica logo abaixo do pulmão, e os músculos intercostais, que são músculos que estão presentes entre as costelas. Diafragma e músculos intercostais estão presentes no movimento respiratório. Esses músculos, conhecidos por músculos respiratórios, contraem-se e relaxam simultaneamente. Vamos ver um pouco disso? Bom, a gente tem aqui, né? Esse é o processo de inspiração, veja o oxigênio entrando, os músculos intercostais, e aqui a gente tem o diafragma. Nessa segunda imagem, o CO2 saindo, né, no processo de expiração. Eu vou explicar um pouco melhor isso na próxima imagem. Músculos intercostais entre as costelas e o diafragma. Bom, o que a gente tem que entender aqui, né? Na inspiração ocorre a contração desses músculos. Então, aqui na inspiração, o diafragma contrai e acaba descendo, e os músculos intercostais, ao contrair, acabam expandindo a cavidade torácica, essa cavidade toda aqui de costela, chamada de cavidade torácica, quando o ar entra nesse processo de inspiração. No processo contrário, que é a expiração, há o relaxamento desses músculos. Então, o diafragma, ao se relaxar,
acabam empurrando a cavidade torácica para cima, e os músculos intercostais também, ao relaxarem, acaba diminuindo essa cavidade torácica e o gás carbônico é expelido. Um ponto bem importante aqui, né, que isso pode ser alvo de questão no Enem, é sobre o controle desses movimentos respiratórios, o controle da respiração. Ele vai ser realizado pelo bulbo, que é um órgão central, né, é um órgão do sistema nervoso central, que está presente lá no nosso encéfalo. Então, o bulbo acaba controlando o ritmo dos movimentos respiratórios, tá bom? Bom, sobre respiração e sistema respiratório era isso. Vamos falar agora um pouco sobre o sistema urinário. Em relação ao sistema urinário, né, o que a gente tem que entender? Bom, durante as reações de metabolismo celular, durante todas as reações, né, que ocorrem no nosso corpo, são formados alguns resíduos denominados de catabólitos. A gente tem os catabólitos, que são formados a partir da quebra, né? É um processo de catabolismo. E a gente também tem a construção, né? Só para relembrar, a construção de substâncias do metabolismo é chamada de anabolismo. Mas a quebra, né, acaba resultando em resíduos que são chamados de catabólitos. E eles podem ser muitas vezes inúteis, né, ou tóxicos, e devem ser eliminados do corpo. Então, a excreção, né, a função principal aí do sistema excretor, do sistema urinário, sendo a excreção, vai consistir na eliminação desses produtos tóxicos, desses catabólitos, bem como na eliminação de outras substâncias que estão em excesso dentro do nosso organismo. Então, entre esses catabólitos que a gente está falando, né, a gente tem excretas nitrogenadas, como amônia, ureia e ácido úrico, ureia mais presente, né, em grande concentração, que são resultantes, né, dessas reações metabólicas que ocorrem, né, a partir de alguns compostos, como aminoácidos e proteínas. E aí essas excretas nitrogenadas, elas vão ser retiradas do interior do nosso corpo e conduzidas para o meio externo através do sistema urinário. Então aí que está a importância desse sistema, na eliminação dessas excretas. Bom, a gente tem aqui, né, essa imagem representando a anatomia do nosso sistema urinário. A gente tem aqui como órgão principal o rim. A urina é formada no rim e ela atravessa pelo ureter. A gente tem rim esquerdo, rim direito e ureter esquerdo e ureter direito. O ureter, ele conduz essa urina do rim até a bexiga urinária. Na bexiga urinária, a gente tem o armazenamento dessa urina até que ela seja eliminada pela uretra, certo? Bom, aqui uma imagem mostrando um recorte do nosso rim. A gente tem o cálice, em que recolhe essa urina, leva até a pelve renal e conduz até o ureter. E a gente pode dividir esse tecido do rim em córtex e em medula. No córtex, a gente vai ter unidades renais e túbulos contorcidos. Já já a gente vê essas estruturas melhor. E na medula a gente tem tubos coletores, que vão coletar e levar para a pelve e para o ureter. Cada rim ele vai ter, em média, 1 milhão de unidades denominadas néfrons. E o que é esse néfron? O néfron é a estrutura fundamental do rim que vai ser responsável pela formação da urina, né, para que nessa urina, essa urina seja atuante em eliminar essas excretas. Então, esse néfron ele vai ser constituído por 4 partes principais, que é o glomérulo renal, também chamado de glomérulo de Malpighi. A gente tem um túbulo contorcido proximal. A gente tem uma alça de Henle, também chamada de alça néfrica, e o túbulo contorcido distal. Aqui a gente tem uma imagem representando essas partes do néfron. Lembra, o néfron é uma estrutura microscópica, está presente ali no córtex e medula do rim e vai ser responsável pela produção dessa urina. Então aqui a gente tem a artéria aferente aonde o sangue chega. Esse sangue atinge o glomérulo renal, que vai ocorrer aqui um extravasamento de algumas substâncias que atravessam por túbulo contorcido proximal. Nesse túbulo contorcido proximal, né, essas substâncias, né, que vão formar essa urina acabam percorrendo esse canal, chegam aqui na alça de Henle, acontecem alguns processos para a formação dessa urina, certo? Depois a gente tem
o túbulo contorcido distal e, após o túbulo contorcido distal, a gente tem o túbulo coletor, que é onde essa urina vai ser coletada. Bom, uma parte muito importante, como eu disse para vocês, é para a gente entender sobre os hormônios que vão atuar nessa formação da urina no sistema urinário. E aí, alguns hormônios que atuam no nosso corpo vão regular essa diurese, que é a eliminação da urina, né? E acerca também do volume de líquido corporal. Esses hormônios vão acabar regulando esse volume de líquido presente no nosso corpo. Então, a gente tem 3 hormônios fundamentais para esse processo, que é o hormônio antidiurético, o ADH, a aldosterona e o peptídeo natriurético atrial. Essa imagem simplifica a atuação desses 3 hormônios. A gente tem aqui o ADH vindo da neurohipófise, o fator natriurético, o peptídeo natriurético atrial vindo do coração, e a gente tem a aldosterona, né, vindo aqui da suprarrenal. Vamos entender um pouco melhor sobre como cada um desses hormônios vão atuar. Bom, o primeiro deles, o hormônio antidiurético, ADH, também chamado de vasopressina. É um hormônio produzido no hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura presente lá no sistema nervoso, certo? E ao ser produzido no hipotálamo, ele vai ser direcionado para a neurohipófise, que é uma parte da hipófise, certo? Que vai armazenar esse hormônio. Então, esse ADH produzido na neurohipófise vai ser liberado na corrente sanguínea, aí ele chega até os rins e é lá que ele vai atuar no túbulo distal e no túbulo coletor. Vai tornar esses túbulos permeáveis à água. O que vai acontecer a partir disso, né? Vai haver uma intensa reabsorção de água nesses túbulos. Essa água sendo reabsorvida, ela não vai ser eliminada. Como a água não vai ser eliminada, a urina ela vai se tornar mais concentrada, mais hipertônica, certo? Então, a urina sai mais concentrada e a água permanece no corpo. Então, o hormônio ADH, ele vai atuar inibindo a diurese. Então, a urina vai ter menos água e essa água vai ser preservada no nosso organismo. Um ponto bem interessante para a gente contextualizar aqui é que o ADH, quando ele é inibido, a gente acaba perdendo muita água na urina. Então, o álcool, né, aquela cervejinha que a gente toma, o álcool ele inibe o ADH. Ao inibir o ADH, a gente acaba urinando mais, né? A gente acaba eliminando muita água na urina quando a gente bebe. Acho que vocês vão acabar lembrando, né, dessa situação. Um segundo hormônio é a aldosterona. A aldosterona ela é produzida na glândula suprarrenal, também chamada de glândula adrenal, que é uma glândula presente na parte superior do rim, certo? Então, a função da aldosterona é aumentar a reabsorção ativa de sódio. E essa reabsorção ativa de sódio acontece nos túbulos renais. Então, ao aumentar a reabsorção ativa de sódio, a gente tem como consequência uma maior reabsorção passiva de água, né? Então, a partir disso, a gente também vai ter uma urina sendo eliminada mais concentrada e essa água permanecendo no nosso corpo. Então, a aldosterona, ela reabsorve o sal, o sódio, e com isso a água acaba também vindo passivamente. A água também permanece. Então, a diurese diminui. Explicando um pouco aqui a liberação dessa aldosterona, né? A gente tem aqui a renina, o rim vai sinalizar o nosso corpo sobre esse processo de reabsorção do sódio através da renina. Essa renina vai ser liberada pelo rim, vai atuar sobre o angiotensinogênio, que vai ser transformado em angiotensina, e a angiotensina vai lá no córtex da suprarrenal, da glândula adrenal, que libera essa aldosterona na corrente, né? Fazendo com que o sódio seja reabsorvido e, com isso, a água passivamente também seja reabsorvida. E o nosso último hormônio que vai atuar no sistema urinário é o peptídeo natriurético atrial. Esse peptídeo natriurético ele é produzido pelo coração. E o que ele vai realizar? Né? Ele vai promover a dilatação das arteríolas, que vai aumentar a taxa de filtração glomerular. Essa taxa de filtração glomerular ela vai ser aumentada a partir desse hormônio. Então, além de inibir a reabsorção de sódio e da água pelos túbulos renais, ele também vai inibir a secreção da aldosterona e a liberação da renina. Com isso, né, com tudo isso, a gente tem um aumento da eliminação de sódio
pode ser chamado de natriurese, e também da eliminação de água. Então a gente tem aí um hormônio, né, que atua de forma antagônica, de forma contrária, né? Ele age de forma contrária ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, aquele sistema que a gente viu agora, né, da renina sendo liberada, atuando lá, formando angiotensina que atua na aldosterona. Então, o peptídeo natriurético atua de forma contrária, ele vai promover um aumento da excreção urinária. Então, ele reduz o volume sanguíneo e reduz a pressão arterial, que acaba fazendo com que essa pressão arterial retorne ao normal. Bom, esses são alguns hormônios que atuam sobre o sistema urinário. Era isso. Eu agradeço a todos. Foi uma aula bem breve. Espero que ela seja um gatilho para que vocês leiam mais sobre o assunto, estudem mais e resolvam nossos exercícios, certo? E para qualquer dúvida, como sempre, aqui está o e-mail, o WhatsApp, o Instagram, certo? Podem me contactar. Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.